O Espírito Santo vai falar com você. Então, quem vai pregar aqui hoje é o pastor Anderson Bravo, mas ele é calminho. Queria que o Anderson ficasse de pé, eu estou mexendo com ele. Isso, Deus abençoe. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. Por que temos que ouvir a palavra? Fonte de fé, fonte de santificação, fonte de conhecimento, fonte de prosperidade, blindagem contra o pecado. Só a palavra de Deus. Pastor Anderson, vamos receber com aplauso? Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Paz de Cristo. Eu gostei desse negócio, né? Que aí veio mais gente, veio o pastor Silas, aleluia. A ideia vem na fita. Na verdade, foi um tratar de Deus. Tipo, nem meu nome falou na televisão, mas estou aqui, amém? Hoje é um dia histórico para o Brasil. Depois de bastante tempo, estou voltando a esta casa maravilhosa e abençoada, revendo vocês. Obrigado pelo glória a Deus aí, viu? Muito bom rever vocês. Meu carinho, meu respeito a essa igreja, que eu amo, que eu admiro. Pastor Silas, obrigado. Como diria o poeta, eu te amo, viu? Aqui, ó, para o senhor. Meu carinho a todos os pastores, essa turma abençoada. Agora eu estou andando com segurança também. Me pergunta para quê? Me pergunta para quê? É só para aparecer mesmo. Isaías capítulo 6, até o verso 9. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis. Vedes, em verdade, mas não percebeis. Repita após mim: coisas boas em uma época ruim. Diga: coisas boas em uma época ruim. Para gravar na sua memória, diga: coisas boas em uma época ruim. Analisa o que eu acabei de pedir para você repetir, e parece um pouco paradoxo observar e entender coisas boas em uma época, em um período ruim da vida. Como extrair coisas boas em tempos ruins? Como olhar na perspectiva da vida que alguma coisa de bom está acontecendo em uma época ruim? É interessante pensar que o sábio Salomão afirma que é possível ter mais consideração e percepção da realidade dos fatos em uma casa onde há o velório do que num banquete de festa. Como olhar e perceber que diante de situações adversas da vida, coisas que não dão certo, portas que se fecham, situações que são perdidas,
Como observar e entender, e aqui não vai nenhum tipo de palavra diferente daquilo que você já sabe, olhar para o cenário do nosso país, de tudo que está acontecendo, e foi bem dito pelo pastor aqui. A questão não é se vai ou não acontecer, mas é o amanhã de manhã, é o depois. Como enxergar alguma coisa boa nisso tudo? Como perceber que eu posso desfrutar de alguma coisa boa? Eu vim profetizar sobre a tua vida, que no meio de um tempo caótico, complicado, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Se tem 3 pessoas que pegam essa palavra, se expressa da maneira que recebe. O texto é conhecido, você já ouviu muitas mensagens no texto. A mensagem que eu vou trazer para você é muito simples. Não vou falar nenhuma novidade. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que a questão não é ouvir algo novo. A questão é tomar posse e executar aquilo que eu já sei. A questão não é alguém, e essa igreja tem sido palco de grandes mensagens na nação. A questão não é ouvir uma mensagem, caramba, nunca ouvi isso na minha vida. A questão é aquilo que você ouve todo dia, toda semana. Executar e experimentar o melhor de Deus. Observa o texto. Eu não vou entrar em questões históricas. Eu não vou entrar em questões teológicas. Eu não vou me ater a falar quem foi Uzias. Eu não vou tomar o seu tempo explicando aquilo que você sabe, que Uzias foi um rei tremendo, que construiu máquinas no deserto, que tinha homens que lutavam com a mão direita de uma forma sobrenatural, que ele conseguiu conquistas maiores, fez com que os inimigos do povo de Deus viessem trazer presentes. Eu não vou entrar nas questões que falam que Uzias se fortificou até que se exaltou no seu coração, não. Eu quero olhar na perspectiva que o Isaías olha, num ano de morte. Quando você perde alguém, aqui comigo, quando você perde alguém, se essa pessoa é íntima, é próxima, se ela falece em janeiro, ou se ela falece em dezembro, você terá um ano de lembrança. Você terá um tempo de adaptação. Você terá um tempo de dificuldade de compreensão. Aqui nós estamos falando de um rei que desestrutura. Em 1980, 81, se me falar a memória, eu era criança, pastor Silas, e aí eu me lembro, eu já falei isso aqui várias e várias vezes, eu era pobre, mas muito pobre, de marré. Morava no pico do morro em São Gonçalo. Estudava na escola estadual Santo Urdia. E aí eu me arrumei para ir para a escola. Quando eu estou descendo a ladeira, alguém falou assim, não vai ter aula hoje não. Eu disse, por quê? O Tancredo morreu. Quem é esse cara? Tancredo Neves. Morreu. Eu criança. 3 dias de luto no Brasil. Tem gente que até hoje pensa, já pensou se o Tancredo tivesse sido presidente. Tem gente que está pensando, se o Brizola, Brizola. Ainda canta musiquinha até hoje. Eu voto no Brizola. Eu me lembro que o país parou, porque foi um ano complicado de morte. Isaías não está dizendo num ano qualquer. É no ano de dor. É no ano que as coisas não acontecem. É no ano da morte de alguém que representava uma nação. Algumas coisas acontecem que eu extraio do texto uma perspectiva de algo positivo. O quê? Primeiro, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você conhece isso. E talvez diga, pastor, qual é a novidade? A novidade é que no ano da morte eu consigo ver o que ninguém está vendo. Está todo mundo vendo um velório, está todo mundo vendo um caixão. Eu consigo ver o Senhor, aleluia. Está todo mundo enxergando a tragédia, está todo mundo olhando para o placar eletrônico da câmara. Os meus olhos estão fitados no Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Dali vem a minha vitória. Quem pega se expressa da maneira que recebe. E a questão é, entenda isso por favor. Você pega o livro do Isaías, ele já tinha tido outras visões. Só que a questão não é o quanto você vê, é o quanto aquilo que você vê te impressiona.
A questão não é o quanto de culto poderoso, pentecostal, fogo puro, reteté, manto, do pega daquele culto, e alguém botou hoje lá no Facebook, vai virar, eu disse o quê? O outro escreveu, vou quebrar, isso vai quebrar tudo, isso não tem essa unção de quebrar. Que depois tem que comprar super bonde para colar. A questão não é o culto fogo, e nós somos pentecostais, eu sou do manto, eu gosto do fogo, eu sapateio, eu marcho com varão, entro no manto, dou a tchug, a tchak-tchak-tchug, dou roiug. Eu sou do fogo, meu irmão. Não nego minhas origens, não. Deixa o menino rodar, eu rodo. Eu estou meio devagar, que eu estou contundido aqui, mas eu estou bem. Mas a questão não é isso. A questão não é o quanto de culto que já te arrepiou. É o quanto esses arrepios te modificou. A questão não é o quanto de poder você recebe em uma reunião. É o quanto de poder transforma o teu caráter, o teu jeito de ser. A questão, eu já vi muitas vezes, mas é exatamente no ano da morte que eu tenho uma visão que eu ainda não vi. Eu vou profetizar, é numa época complicada, difícil, que estão dizendo que está difícil, que você vai ver o que você ainda não viu, você vai experimentar o que você não experimentou. Tem 3 pessoas lá atrás pegando, ó. Você ainda vai experimentar algo de Deus, sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Ô gente, o Moisés tinha 120 anos. Quantos anos? Quantos anos? O cara era fenomenal, gente. O cara vê uma sarça pegar fogo, não se consumir e falar. Papo de doido. Porque se você estiver andando na rua, o matinho pega fogo. Aí tu olha para o matinho fala, Moisés, eu saio correndo. Mas o verso 4 do capítulo 3 do livro de Êxodo diz que disse Moisés consigo mesmo, vou me aproximar para ver por que a sarça queima, mas não se consome. Fantástico. Olha que aleluia gostoso. Aí ele viu a sarça falou com ele, bateu um papo maneiro, papo de doido, ele e a sarça. Pá. A Bíblia tem um negócio engraçado, né? O outro que fala com a mula. Outro dia eu fiz um vídeo depois na internet, parei na estrada, tinha uma mulinha parada, e eu fiz um selfie em vídeo com a mula. Eu disse, fala, mula. E a mula não falava, eu disse, fala, mula. Aí eu fiz a aplicação. A mula só fala quando o profeta não ouve Deus. Mula não fala. Mula não fala. Aí o Moisés, você conhece a história do Moisés? O Moisés coloca a mão no peito, fica leprosa, pega, coloca de novo e fica curado. Moisés tem um cajado que ele joga no chão, vira uma serpente, pega a serpente pela cauda e volta a ser cajado de novo. Ele joga o cajado no meio do rei e vira a serpente. Os magos fazem a mesma coisa, mas a serpente de Moisés lutava jiu-jitsu, muay thai, karatê, quebrou todo mundo. Você conhece o Moisés? O Moisés tirou onda, mandou as 10 pragas do Egito. O Moisés rebentou, fez até a Record bater a Globo em rede nacional. Abriu o Mar Vermelho, você ficou vendo novela, em vez de vir para o culto da terça-feira da palavra, você viu o final da novela. Moisés foi o cara, agora escute isso. Subiu no monte, recebeu as tábuas da lei, quebrou as tábuas, que viu o pessoal construiu o bezerro de ouro, subiu de novo o monte, e aí escreveu com o próprio mais fez. Vou resumir a história aqui, porque o tempo eu tenho que respeitar. Ei, o Moisés viu coisa pra caramba, sim ou não? Ele experimentou muita coisa, sim ou não? Com 120 anos, Moisés podia botar o boizinho na sombra, deitar numa rede, escrever um livrinho e dizer assim, as coisas que eu vi. O camarada com 120 anos, no capítulo 33 do Êxodo, verso de número 18, ele faz uma declaração assustadora. Ele fala, Senhor, rogo-te que me mostre a sua glória. Sabe o que é o nosso problema, meu irmão? A gente acha que já viu tudo. A gente acha que já conhece tudo. A gente acha que está num nível de conhecimento das coisas de Deus. Porque eu tenho 40 anos de Assembleia de Deus.
Porque eu tenho 60 anos no evangelho. Porque eu estou na... E você não conhece nada ainda daquilo que Deus pode fazer na tua vida. E ainda que você já tenha experimentado muita coisa, Deus sempre pode te surpreender e fazer algo que você ainda não viu, que você não experimentou. E se você está começando a caminhar agora, te prepara, Deus tem novidade para fazer na tua vida. Alguém entende isso? É num ano complicado que eu vou ver o que eu ainda não vi e vou experimentar o que eu ainda não experimentei. Coisas boas em uma época ruim. 2. O que ele vê? Ele não vê um cenário qualquer. Ele vê Deus preocupado. É isso? Bom, afinal de contas, morreu o rei, cara. Ele vê Deus em crise, nervosinho, tomando Rivotril. Ele vê Deus aonde? Não, ele vê Deus aonde? Não, nem. Olha para o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor fazendo o quê? Deus está onde? Assentado. Você não vê um Deus em crise, preocupado, coçando a cabeça. E agora, como é que vai ser? Morreu Uzias, ventou, deu ruim. Tu acha que Deus... Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal. E aí tem um ponto e uma vírgula, ele fala: e eu já vos preparei um futuro. Eu vou profetizar, se alguém quiser pegar, dá glória, se não quiser, fica quieto mesmo. Escuta uma coisa, meu irmão. O povo de Deus prosperou, saiu com riqueza em uma terra administrada por um faraó. O povo de Deus, que tem na verga da porta o sangue do cordeiro, não vai perecer. E o Salmo 37, verso 19, tem sido a marca: é no tempo da escassez que vós tereis em abundância, não serão envergonhados. Pega essa palavra, porque Deus tem o controle de tudo. Isaías, olha e vê Deus assentado, tranquilinho. E aí, né? Preste atenção nisso. Fala para o teu irmão assim: você, fala com vontade, você é a imagem e semelhança de Deus. Comporte-se como tal. Pastor Dilton, por favor, fique de pé, por gentileza. Senhor bonito. Pastor Odilton Ângelo, é a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim. Eu, preto careca, sou a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim. Então tem uma coisa errada. Deus é branquinho, bonitinho, igual o pastor Dito? Ou negão careca como eu? O que nos faz, obrigado meu pastor, o que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus não é o nosso estereotipo, são nossas atitudes. E aí eu venho te falar uma coisa que você talvez até já saiba disso. Das muitas atitudes que revelam que você parece com papai, que evidenciam que você é a cara de papai, é quando você persevera. A lógica, o que ocorreu, o tempo ruim diz para você: sai fora, larga tudo, chuta o balde, pica a mula, vaza do verbo vazar, eu vazarei, tu vazarás. Some do rio, desaparece da penha, não aparece mais na igreja, é a lógica. Mas como você é a cara de papai, e papai tem se tem alguém perseverante no universo, é o nosso pai. Porque quando eu erro, quando você peca, ele tinha tudo para jogar eu e você fora, mas o sangue ainda tem validade e poder.
E quando o capeta vai tentar esfregar na cara dele, mas ela errou, aí papai fala, mas se arrependeu, abandonou, continua sendo meu, aleluia. Papai diz assim, eu não vou desistir dela, eu não vou desistir dele. Aí quando você fala, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu sonho, papai se levanta e fala assim, é a cara de papai, é a cara de papai, é igualzinho a papai. Quem é perseverante levanta a mão e glorifica e exalta o rei. Aleluia, aleluia. Fala para quem está perto de você, hoje tu tá a cara de papai. Três, coisas boas em época ruim. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa fez o quê? Se encheu de fumaça. Em uma época ruim, você vai ver o que você não viu, e o que você já viu vai mudar a sua vida. Em uma época ruim, você vai ver que Deus continua no controle da sua vida, não perdeu nada do foco. 3, em uma época ruim, você vai aprender o que é adoração de verdade. Porque a nossa ideia de adoração está correlacionada a uma música. A nossa ideia de adoração está correlacionada a um ritmo, a uma letra que fale fundo ao nosso coração. E lá no céu, a letra é só essa: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Teve vários lançamentos aqui no Brasil, ganhou o Grammy, que você canta até hoje na sua casa. A música do Zaqueu, disse, Jesus, olha o Zaqueu aqui de novo. O Zaqueu foi cantado na igreja, o Zaqueu foi cantado no boteco da esquina da minha casa, o Zaqueu foi cantado na padaria, o Zaqueu virou forró, o Zaqueu virou pagode, o Zaqueu virou música do Fantástico, dos 3 gols do jogador. E lá em cima continua o mesmo hino, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só tem uma diferença, e aqui não vai nenhum tipo de mensagem subliminar para falar mal desse ou daquela música, desse ou daquele cantor. Pode fazer o sucesso que for, pode explodir o que for, mas quando eles cantam santo, 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 os umbrais das portas tremem, aleluia. Quando cantam santo, santo, a casa se enche. Eu vim profetizar que é nesse tempo que você vai experimentar a melhor época de adoração da sua vida. Adorador não é alguém que canta, que adora porque está tudo bem, está tudo legal, está tudo maneiro, belezinha, está tranquilo, está favorável. Vou adorar. Não, nem. O adorador é aquele indivíduo que está na prisão, acorrentado, pés e mãos, mas os lábios estão livres. Adorador é aquele que na igreja ele adora, ele glorifica, ele bendiz, mas se ele estiver dentro de um cárcere, oh, aleluia, se ele estiver num ambiente hostil, ele muda o ambiente. O ambiente é transformado por causa da sua adoração. Porque o capítulo 16, verso 25, diz que Paulo e Silas estão na prisão, e você conhece isso mais do que eu. E perto da meia-noite, eles começaram a adorar. Ninguém sabe a letra, pastor Lisete. Ninguém sabe qual era a melodia, se começava com Fá, com Ré ou com Mi. Eu só sei de uma coisa: quando eles começaram a cantar, primeiro os outros presos começaram a ouvir. Porque adorador não tem vergonha de ser adorador. Adorador não canta só na igreja. Adorador canta na escola, na academia, na faculdade, no trabalho, na rua, no metrô, aleluia.
aleluia, no ônibus, no BRT, aonde ele está adorando, glorificando, bendizendo. O ambiente é complicado, mas a sua adoração muda o ambiente. Hoje você vai mudar a tua casa com a sua adoração. Hoje você vai mudar o lugar onde você mora com a sua adoração. Se veio um adorador, se expressa. Se veio dois adoradores, se expressa. Se veio o adorador, se expressa nessa noite. Aleluia. Pega no braço do seu irmãozinho aí. Sacode ele até ele ficar com raiva. E fica tranquilo que ele vai ficar com raiva de mim, porque eu sou eu que estou pedindo. Ele não vai ficar com raiva de você. Esses pregadores que toda hora fica, vira para o irmão do outro lado. Vira para o outro lado. Fala para eles aí toda hora. Eu sou esse. Fala para ele assim, ô Nen. Fala para ele assim. Não, fala Nen, falou Nen. Para de reclamar. E começa a adorar. Porque a sua adoração vai transformar o ambiente que você está. Nossa geração? Nossa geração reclama muito. Reclama muito. E aqui não vai nenhuma interpretação de etimologia da palavra. Vai uma interpretação de Anderson Bravo. Clamor, aproximar. Clamar, chegar perto. Reclamar, dar uma ré. Reclamar é dar uma ré. Está? Acordou de manhã, tá chovendo. O dia hoje tá chato. Acabou de acordar. Aí eu não gosto desse frio porque meus ossos dói. Acordou de manhã, tá um sol. Ai, calor, minha pressão baixa, é fogo. Eu não gosto desse calor. Abre a geladeira. Tá lá a carne, fala, essa carne é dura. Abre a geladeira, não tem carne, reclama que tem carne. Se tem, reclama que tem, se não tem, reclama que não tem. O ar do carro está ligado, esse ar desse carro é muito gelado. Se o carro não tem ar, reclama, esse carro precisava de um ar. Se o pastor prega uma mensagem tranquila, fala, hoje eu quase dormi no culto. Se o pastor fala uma coisa aí, o pastor hoje está muito palhacinho, está rindo demais. Esse pastor ele é assombrado, eu não gosto dele não, ele é muito animadinho, parece que toma Red Bull antes de pregar. Todo animadinho. A minha alegria não é ausência de problema, a minha alegria é certeza do Deus que eu prego. A minha alegria não quer dizer que está tudo às mil maravilhas, mas é porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aprenda isso, meu irmão, escreve lá no teu Facebook, porque você tem. Não tem? Não tem não? Você é crente, aleluia. Você sabe que Facebook é igual geladeira vazia. Você sabe que não tem nada, mas você abre e fica olhando. Fica lá olhando. Sabe que tem nada. Aqui, escreve lá. O sorriso, ou um sorriso, por muitas vezes, é a única arma que você tem de sobrevivência. Porque é a alegria do Senhor. Pastor Silas e com certeza, pastor Elisete, que são do ramo, podem dar uma aula sobre isso aqui. Quando você sorri, o teu organismo libera substâncias que você pode estar numa crise tremenda, mas quando você sorri, libera. E você fica, aí o teu organismo, aí evita uma trombose, um AVC, sério. Aí Provérbios 17, 23, diz que o coração alegre, não, isso aí é Provérbios 15, 23. Provérbios 17, 23 diz que o coração alegre é um bom remédio. Então sorrir não é a dádiva de alguém que mora de frente para a praia. E tem uma sacada bonita do nascer do sol. E toma água de coco de manhã. Um pão de queijo ao amanhecer. Sorrir por muitas vezes recebe isso aí, vaso. Sorrir por muitas vezes é uma necessidade de sobrevivência para se manter. E adequado ao sorriso está a adoração. Porque a adoração na eternidade não para, anota essa, não é porque Deus é carente de prestígio.
os anjos ficam 24 horas proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, não é porque se parar, Deus vai ficar de tristinho, bicudinho, deprimidinho. Não, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser enaltecido, independente da minha e da sua situação. A minha adoração não está correlacionada ao meu humor. A minha adoração não está correlacionada à minha situação financeira. Porque este é o dia. Que dia é? Está chovendo? Não sei. Está com sol? Não sei. Está complicado. Mas esse é o dia que me fez o Senhor. Eu vou me regozijar. Alguém está pegando isso aí? Eu vou adorar. Eu vou bendizer a esse Deus. 4. 3 coisas eu termino, beleza? Verso 5. Eu estou pregando sobre coisas boas em uma época ruim. Verso 5, isso aqui é legal. Então disse eu, ai da sogra. Então disse eu, ai do meu marido. Então disse eu, ai do meu vizinho que bate um tambor. Ai de quem? Ai de quem? Ai de quem? Fala para o teu irmão assim, eu sei que você me ama, mas por favor, tome conta da sua vida. Ô gente, examine-se, pois, o homem. Eu comecei a mensagem dizendo, não adianta você ouvir mensagem de fogo, de poder, de graça, de unção. E você fica, se a irmã fulano estivesse aqui hoje. Rapaz, essa palavra fulano tinha que vir. Tem um DVD lá fora para levar para fulano? É para você, né? Aprenda isso, não existe pregação que não seja para você, e não existe mensagem que seja só para você. De vez em quando a gente acaba de pregar, e aí vem o irmão e fala assim, pastor, para edificar a sua fé. Quer dizer que o senhor pregou isso só para mim? Eu disse, caramba. Legal, mas eu preguei para todo mundo. Não existe mensagem que seja só para você. Não, pastor, mas nessa área aí, o senhor está pregando sobre dízimo e oferta? Eu sou o maior dizimista da DEVEC. Paulo diz aquele que está em pé, cuide para que não caia. Crente pá e crente inchada, conhece? Crente pá. A mensagem está pregando, isso é para o irmão aqui. Crente inchada, eu pego essa palavra, pego. Tem muito que aprender, melhorar nisso aqui. É para mim isso aí, sim. Essa aí, negócio é comigo, Minha família está uma benção, o casamento está uma benção, mas vai vir uma pregadora falar sobre sexualidade. Eu quero aprender mais um negocinho. Vai que ela me dá uma dica que eu não sei ainda, me dá um mapa, eu ligo um GPS, uma atualização do meu GPS, eu acerto o tal do ponto G e dou glória a Deus. Uma coisa boa numa época ruim. A consciência que é você que tem que melhorar, que tem que mudar, que o mundo não conspira contra você, que uma correção, uma disciplina, uns conselhos, é para o meu bem, meu pastor? Tomo umas cacetadas de vez em quando, mas para aprender. Estou aprendendo. Não tem ninguém contra você. Não, pastor, porque está todo mundo lá no meu trabalho contra mim. Uma pessoa. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Porque lá no meu trabalho está todo mundo. 2 pessoas. Que não tem nenhuma importância de verdade na tua vida. E você fica impressionado porque alguém falou alguma coisa, porque alguém disse alguma coisa, porque alguém te olhou, porque de repente a pessoa estava apertada para o banheiro, tu nem sabe, ela estava apertada. E aí passou perto de você. Aí você fala, melhorou um cadinho, ficou metido, não fala mais com os outros. Meu irmão, a pessoa está apertada. Eu já fui chamado de tanta coisa nesse Brasil, de metido, de marrento, de soberbo, de antipático, de esquisito. Feio foi a primeira vez. No altar.
mas eu lhe perdoo que você vai tomar ceia terça-feira. Isaías disse assim, ai de mim. Deus, que esse tempo da vida, que minha casa está em crise, sou eu que tenho que melhorar. Eu não vou colocar a culpa na esposa, a culpa no marido, sou eu que tenho que melhorar. Nesse tempo de conflitos existenciais, eu que tenho que fazer a minha parte. Ai de mim, eu preciso olhar mais para mim e perceber que existem coisas que precisam ser mudadas e transformadas na minha vida. O famoso texto de Provérbios 4,18, o caminho, a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Não tem ninguém pronto aqui nessa noite, não tem ninguém pronto no reino de Deus, estamos em eterno aprendizado. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós ainda estamos como aquele que se olha no espelho, mas estamos caminhando para a estatura de varão perfeito, de glória, dá glória a Deus aí, crente, de glória, de força em força. Tu está melhorando a cada dia. Então, meu irmão, não tenha vergonha de descer do pedestal, de pedir uma oração, de aprender algum conselho. E com certeza Deus tem o melhor para fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Verso 6. Esse mais um mês termina. Mas um dos serafins voou para mim. Isso é lindo demais. Não há nenhum outro registro desse da Bíblia. Você conhece isso? Os anjos trabalham por hierarquias, funções pré-estabelecidas. Serafins, acima do trono, adorando a Deus. Mas um dia na história, Serafim fez o que não era a missão dele. Porque Deus queria estabelecer exclusividade. Teve 2 aleluia. É numa época ruim que você vai experimentar a exclusividade de Deus. Já falei aqui. Para quem mais uma sarça pegou fogo e falou? Exclusivo. Para quem mais uma mula falou? Exclusivo. Não queira isso não, tá? Já tem muita mula falando no nosso meio. Mas isso é outra história. Deus é um Deus de exclusividade. Deus é um Deus que Ele se preocupa em revelar-se. Ele se preocupa em manifestar-se de maneiras, de formas únicas. O salmista chega a afirmar no Salmo 24, verso 15, que Deus tem um segredo. Eu disse o quê? Um segredo para com aqueles que o buscam e o temem. Deus quer ter um segredo com você. Uau! Deus quer ter um segredo com você. Deus quer ter um segredo com você. Deus quer ter um segredo com você. Mas Deus não é para todos sim, mas Ele gosta de ter segredos particulares com algumas pessoas. Ele revela algumas coisas para algumas pessoas. E eu vou profetizar. É numa época dessa que Deus te dá uma estabilidade espiritual. Que Deus te dá uma consciência, maturidade e crescimento. Vem sobre a tua vida o exclusivo de Deus. Te prepara para experimentar a exclusividade de Deus. Gente, Deus é tão tremendo nisso, que na caminhada do Cristo, dos muitos milagres que Ele fez, Ele curou 3 cegos. E os 3 foi da mesma forma? Não era o mesmo problema? Não era uma mesma enfermidade? Por que não curar da mesma forma? Porque Deus é exclusivo. Tem gente aqui que se a gente parar esse microfone e começar a entrevistar, de repente vai estar com problemas semelhantes, com situações semelhantes, mas Deus tratará exclusivamente. O serafim veio para mim, não foi para todo mundo. Ele veio para mim. Te prepara, Deus vai mandar algo exclusivo para você por esses dias, por essa semana, por esse tempo. A expectativa social, econômica do país e política tá para muita coisa, mas Deus tem algo só para você. Só quem pega se expressa da maneira que recebe. Mas o serafim voou. Ele trouxe o quê?
uma brasa, aonde? Olha para o texto, na onde? Na mão. Ele trouxe uma brasa viva trazida que tirara do altar com uma. Pastor Odilto, o serafim é visto com 6 asas. Com 2 cobre o rosto, então o serafim tem rosto. Com 2 cobre os pés, então o serafim tem pé. Com 2, não fala de mão. Posso? Primeiro, o que não existe, passa a existir, exclusivamente para você. 2, ele pega a brasa com Atenais, e poderia, meu querido pastor e amigo Alexandre Esquerdo, ele poderia com Atenais tocar os lábios do Isaías. Isso faria uma transformação, mas não traria intimidade. Porque Deus é um ser tremendamente grande, poderosíssimo, está num nível de grandiosidade assustador. Mas lembra aquela canção antiga? Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. O que é que ele é? Tu és. Deus não quer manter distância de você. Deus quer se aproximar de você. Ele quer revelar o que você não conhece, o que você não sabe, o que você ainda não viu. Deus quer chegar mais perto de você. Ele quer chegar juntinho de você. São em tempos como esse, de adversidade, de problema financeiro, de crise econômica, que Ele grita: vem mais perto de mim. Chegue mais perto de mim. O que o deputado que você votou não consegue se aproximar de você, Deus Todo-Poderoso se aproxima de você. O que o senador que você votou te decepcionou na última CPI, Deus Todo-Poderoso se aproxima de você. É por isso que eu amo esse Deus, pastor Silas, porque quando a família não acreditava, quando a sociedade não esperava, meu nome é Anderson Luiz Bravo. Nasci de uma família oriunda de Umbanda e Candomblé. Fui rejeitado por minha mãe no nascimento. Nasci no dia 14 de setembro de 74, no mesmo dia de aniversário do pastor Silas. Mas eu fui tão rejeitado que eu fui ser registrado no dia 30 de outubro de 76. Meu avô, que nem meu avô era, me pegou, me levou ao cartório. E na minha certidão está a data do nascimento e data do registro. Meu nome é Anderson Luiz Bravo, porque o Bravo, pastor Elisete, é de um homem louro, de olho azul, de origem italiana, que decidiu colocar o nome dele em mim. Com 8 anos de idade eu tive que começar a trabalhar para me sustentar. Envolvido com tudo que você pode imaginar que não presta, exceto drogas, graças a Deus. Mas com 19 anos de idade, dentro de um quarto fechado, eu resolvi ler esse livro. E a primeira coisa que eu li é João capítulo 15, verso 16. Não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi e te designei para que você vá e dê fruto, e seu fruto permaneça. Então entenda isso. Eu estou dizendo para você que Deus é íntimo, que Deus é próximo, não é um ser distante, mas começa quando você grita: ai de mim. Ele fala: então eu te quero, porque você reconheceu que é pecador, que precisa. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Tem gente aqui hoje que precisa aceitar Jesus. Tem gente aqui hoje que precisa voltar para Jesus. Sai agora
fora do seu lugar, vem aqui para frente, que hoje é noite da intimidade de Deus para a tua vida. Eu sinto a unção de Deus aqui. Fica de pé comigo, toda a igreja. Você sabe que você precisa de Deus. Você sabe que você precisa de Deus. Você está afastado. Você nunca reconheceu o Jesus Cristo como teu Salvador. Você vem até em cultos. Você sabe até as canções. Você até já deu oferta e dízimo. Mas você sabe que hoje Deus está dizendo: eu quero ser íntimo seu. Eu quero fazer parte da tua história de vida. Se você hoje quer voltar para Cristo, eu estou chamando duas classes de pessoas específicas. Você que nunca entregou sua vida a Jesus, nunca fez parte de nenhuma igreja evangélica, sai do seu lugar e vem à frente. Você que nunca disse: eu me entrego para Cristo, hoje é tua noite. Desce da galeria, pede licença e venha para Jesus hoje. E venha para Cristo hoje. E você que está afastado, está longe de Deus, já viu muita coisa no Evangelho, mas precisa viver muito mais na presença dEle, venha para Cristo. Pode cantar. Venha, venha. Pede licença. Venha, isso. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe um dia. Quem já me viu pregar sabe que eu sempre repito isso. Existe um dia que o homem, e eu estou generalizando, homem e mulher, que se esse indivíduo não for a um culto, aleluia, se esse indivíduo não for a uma igreja, não ouvir uma pregação, você está em casa, a sua alma, o seu espírito mortificado, declara para ele mesmo: eu preciso de Deus. Todo homem passa por isso. Alguns em momentos mais difíceis, outros em momentos comuns. Mas todos nós vivemos esse momento em que a gente para e fala assim: caramba, está faltando alguma coisa na minha vida. E esse alguma coisa é Deus. Porque embora a gente chame de coisa, não é coisa, é o mais importante da nossa vida. Sabe o que você ouve de crentes que têm 10, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho? A frase famosa: se eu soubesse como era bom, eu tinha aceitado Jesus muito mais tempo. E aí, gostou? A palavra falou teu coração? Então, compartilha ela. Manda para aí umas 50 pessoas. Me ajuda, por favor, se inscreve, dê o seu like, faça a sua crítica, dê sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui nas pregações e nos temas? Política, esporte, teologia, né? Dê sua participação. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal de YouTube. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode.